agir de Deus? Quem sentiu a presença de Deus aí? Quem entende que isso é importante para a sua vida espiritual? Levanta a mão bem alto aí. Pois é, queridos, eu fico preocupado com relação ao nosso amor para com o nosso Deus, não da parte de Deus para nós, porque Ele nos ama de uma maneira que a gente não tem palavras para explicar ou para entender a grandeza do amor de Deus, mas é da nossa parte para Deus. Hoje nós estamos celebrando um domingo de Páscoa, é um dia assim, todo culto de domingo é importante, todo culto é importante, mas eu vejo que essa data, ela é uma data muito especial, porque a data onde em todo o mundo se celebra a ressurreição de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, a causa de nós estarmos aqui. E hoje pela manhã eu acordei, eu não consegui ficar na cama, eu não consegui, eu tive que vir para cá, e eu vim para cá, embora não tivesse programação com a escola bíblica dominical, a Carol sugeriu, eu concordei, mas sabe quando você não consegue ter nada que te agrada, que te satisfaz, que traz alegria ao seu coração? Eu estava assim, eu vim para cá, acordei cedo, deixei minha esposa dormindo, todo mundo vim para cá. Aí gravei um vídeo, mandei para os irmãos, falando um pouco sobre Páscoa. Orei um pouco, e eu cheguei aqui na igreja agora à noite, e alguns irmãos a gente compartilhou assim, eu falei, cara, eu não consegui ficar em casa. Ele falou, pastor, eu também não, estava com essa angústia, eu queria ir para a igreja. Então eu percebi que não era somente eu, tinham várias pessoas que queriam cultuar, que queriam adorar, que queriam celebrar, que queriam dar culto ao Senhor. E então eu penso assim, irmãos, nós não podemos perder a oportunidade. Eu vejo assim, quando você coloca o seu olhar para outros lugares do mundo, onde as pessoas elas não têm liberdade para cultuar a Deus, e elas assim correm risco de morte todo dia para poder cultuar. Nós não, nós temos liberdade para fazer isso, né? E a gente não faz. Parece que fica uma coisa chata no coração da gente. Sabe quando você come aquela carne hoje assim, parece que perdeu o gosto? Eu me sentia assim. Eu tinha todos os motivos para estar bem hoje durante o dia, mas não fiquei bem, porque hoje de manhã eu me sentia assim na falta de convidar a igreja para fazer um culto, nem que fosse um culto de celebração, de adoração. Sexta-feira mesmo, eu senti a mesma coisa, foi um culto, porque tipo assim, a celebração começou na sexta-feira, né? No calendário cristão católico é sexta-feira santa, feriado. Aí sabe quando você vê aquela expectativa? Vão para a igreja, vão cultuar, e aí você chega, poucas pessoas, poucas em relação ao número que eu estou vendo aqui. Veio um grupo até considerável, mas comparando com hoje, né, não dá nem para comparar. Eu fico preocupado, irmãos, quando a gente tem a oportunidade de escolher adorar, e a gente escolhe outras coisas. Não estou falando de religiosismo, estou falando de adoração. Adoração. Eu, antes de ser pastor, eu sou um adorador. Eu sempre tive isso no meu coração. Primeira vez quando eu tive uma experiência com o Senhor, eu entendi que eu podia cantar. Começa por aí. Eu comecei a cantar. Falei, Deus, o Senhor quer me usar? É para cantar? Então eu vou cantar. E eu comecei a cantar. E o prazer de estar com Deus, o prazer de poder cantar para o Senhor, aquilo tomou conta da minha alma. Eu só pensava em cantar para Deus. Onde eu tivesse a oportunidade para cantar, eu queria estar cantando. Mais para frente, o Senhor falou, não quero só que você cante, eu quero que você pregue. Eu fui entendendo, mas eu nunca perdi de vista o quê? A adoração. Porque a gente sempre fala dos 5 ministérios da igreja aqui na terra: adorar, ter comunhão, evangelizar, discipular e serviço. Mas irmãos, o ministério da adoração, presta atenção no que eu vou dizer, ele é o único que nunca vai passar. Ele é o único que permanece para sempre. Línguas, dons de cura, dons de línguas, todos os dons vão passar. Tudo isso serve para quê? Mas a adoração não. A adoração é eterno.
Você começa adorando aqui e continua adorando na eternidade. É prazer de estar com Deus. É algo que você não consegue explicar, um desejo mais forte, que está dentro do seu coração, que te encaminha para o Senhor. E eu fico preocupado hoje se muitos, por falta de cuidado com a sua vida espiritual, estão perdendo isso na vida. Eu não quero perder. E então hoje nós vamos estar falando sobre a Páscoa. Eu vou pegar um pouquinho de cada palavra que eu ministrei na sexta, hoje de manhã, fazer uma miscelânea aqui. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5. Interessante que 1 Coríntios, capítulo 5, quando você vai achando, ele é um texto, ele é um capítulo onde Paulo está tratando com o pecado na igreja. E não é um pecadinho, é um pecado cabeludo. É um pecado sexual, onde um filho estava tendo relações sexuais com a madrasta, com a esposa do seu próprio pai. Então existe esse contexto aí nesse capítulo 5, né? Então é um texto que você fala assim, mas nossa, onde é que está a Páscoa nisso aí? Nós vamos achar aqui, né? Então primeiro você tem que achar o texto. 1 Coríntios capítulo 5, nós vamos ler aí versículo 6 em diante. Diz assim, 1 Coríntios 6 em diante: não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Com os ázimos da sinceridade e da verdade. Queridos, o apóstolo Paulo aqui, como eu disse para os irmãos, está tratando com a igreja sobre uma situação de pecado na igreja. E é interessante como o apóstolo Paulo era muito sábio. Ele usava todos os recursos teológicos que ele tinha para falar com os seus ouvintes. Ele estava falando com os coríntios, o pessoal da igreja de Corinto, com os coríntios, mas ele também usa, vamos dizer assim, a Páscoa, que é uma festa dos judeus, para trazer um ensinamento, para trazer um ensino profundo ao coração dos coríntios. E ele começa a dizer: olha, não é boa essa vossa vanglória. O que é vanglória? É arrogância, orgulho. O povo estava se sentindo orgulhoso, o povo estava se vangloriando. Mas vangloriando do que, pastor? Eles estavam se vangloriando pelo fato de que eles se achavam espirituais, porque estavam mantendo na igreja um homem que estava tendo relações com a mulher do seu pai. Olha, Paulo, como nós somos espirituais, nós amamos. Essa pessoa está nesse pecado, mas nós não recriminamos, não expulsamos, não fizemos nada disso. O apóstolo Paulo falou: você sabia que na realidade vocês estão sendo arrogantes e vocês estão tolerando o pecado? Isso é tolerância para o pecado, isso é tolerância para com o erro. Vocês esqueceram que um pouquinho de fermento, ele leveda toda a massa? Um pouquinho só. Quem faz pão sabe que você não precisa pegar um pote de fermento para colocar numa quantidade grande de pães. Você coloca um pouquinho de fermento, e aquele pouquinho de fermento ele influencia o crescimento de toda a massa. Então o apóstolo Paulo falou: vocês estão achando que vocês são espirituais, mas na realidade vocês estão agindo com vanglória, vocês estão enganados a esse respeito. A vida cristã não é isso que vocês estão pensando. A vida cristã, vamos dizer assim, falar o português aqui, nosso meio até chulo, o buraco é mais embaixo. A situação que vocês estão julgando como espiritual não tem nada a ver com o espiritual. A vida cristã exige que cada um de nós entenda que Cristo é a nossa Páscoa. Ele é a Páscoa que nós, como cristãos, devemos viver. E é claro que ele fala isso trazendo a mente do povo para pensar na Páscoa judaica, porque
Não tem como você pensar na Páscoa no seu sentido cristão, ignorando o significado dela dentro da cultura judaica. E ele começa a dizer que o fermento em questão aqui é o pecado, é a malícia, é a maldade. E nós podemos colocar aqui toda e qualquer tradição, costume, atitude que me leva a viver no pecado. Tudo isso presente na minha vida, e eu achando que estou adorando a Deus, mas na realidade eu estou contaminando outras pessoas, porque eu estou vivendo em pecado, mas querendo servir a Cristo sem abrir mão do meu pecado. E eu quero pensar com os irmãos aqui que nós, como Igreja Batista Itatiaia, hoje, nós precisamos pensar que Cristo é a nossa Páscoa, e em Cristo, como sendo a nossa Páscoa, nós precisamos entender que a Páscoa em Cristo, ela requer de nós um compromisso com temor e santidade. Eu quero começar pensando sobre isso, temor e santidade. Nós precisamos expurgar da nossa vida tudo aquilo que possa representar ou de alguma maneira nos ligar ao pecado. A Páscoa não é só um momento de vitória, porque Jesus ressuscitou e subiu aos céus. A Páscoa é um momento em que nós temos que refletir sobre as nossas responsabilidades diante dessa ressurreição. Na sexta-feira eu preguei sobre Colossenses 3:1, aonde o Senhor fala conosco assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Se já ressuscitastes com Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo chama a atenção dos colossenses para a ressurreição como uma realidade de vida. Tipo assim, ressurreição deve ser pensado como uma tomada de posição em relação à nossa identidade em Cristo Jesus. E se você já vive a ressurreição como uma experiência de fé, você precisa viver a ressurreição como uma experiência literal lá na frente. Então, para isso, você precisa entender que a ressurreição não pode ser um alvo apenas de Cristo, precisa ser um alvo teu. Você precisa querer viver a ressurreição lá na frente. Mas para viver a ressurreição, você precisa viver como Cristo viveu. Você precisa ter responsabilidades como Cristo teve. Cristo, ele viveu a vida dele toda nessa terra, pensando na sua morte, mas também pensando na sua, o quê? Ressurreição. Se ele pecasse, se ele falhasse, se em algum momento, irmãos, ele não cumprisse com aquilo que o Pai esperava dele, ele sabia que ele poderia lá na frente não ressuscitar, e se ele não ressuscitasse, tudo aquilo que ele veio fazer cairia por terra. Então ele tinha em mente: vou morrer, mas eu preciso ressuscitar. E nós falamos que para nós vivermos essa realidade como experiência literal na nossa vida, e não apenas como uma esperança da fé, nós precisamos viver uma vida cristã consagrada a Deus, e não viver a vida cristã de qualquer jeito. Porque o crente hoje, ele pode viver a sua vida de forma consagrada a Deus, ou ele pode viver a vida cristã de qualquer jeito. E a gente faço uma pergunta: se nós formos avaliar a cristandade hoje, a maioria dos cristãos, será que a maioria dos cristãos estão vivendo uma vida consagrada a Deus? Ou será que a maioria dos cristãos estão vivendo de qualquer jeito? Qual é a leitura que você faz sobre essa pergunta que eu estou lançando? Será que a maioria dos cristãos estão vivendo uma vida de consagração ao Senhor? Ou será que a maioria dos cristãos estão vivendo uma vida de qualquer jeito? Como na linguagem do músico, qualquer nota, né? De qualquer forma. Irmãos, e a gente vê que, infelizmente, viver para Deus de forma consagrada não é uma realidade na vida da maioria. São poucos que estão levando Deus a sério. São poucos que estão realmente vivendo consagração de vida ao Senhor. E quando a gente vive uma vida consagrada a Deus, a gente se torna influência, a gente se torna agente de transformação, a gente se torna referência, a gente se torna, irmãos, exemplo de como viver valores, o caráter de Deus na terra. Ou seja, uma vida consagrada, ela influencia, ela impacta mais o mundo do que 100 vidas cristãs vividas de qualquer jeito. Quando nós vivemos de qualquer jeito, muitas vezes nós somos corrigidos, nós passamos vergonha, nós
nos desviamos do foco, nós saímos da presença de Deus, nós nos entregamos para o pecado, nós escorregamos nos despenhadeiros do pecado. E eu fico pensando quando o apóstolo Paulo ele chama a atenção dos filipenses, ele diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Considere os outros superiores a si mesmo. Sabe o que ele está dizendo ali para aquela igreja? Vocês estão vivendo de qualquer jeito a vida cristã, por isso tem contenda, tem vanglória, tem orgulho, tem discussão. Gente, tende em vós o mesmo sentimento que houve em quem, irmãos? Cristo Jesus. Olhem para Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que estava no coração dele, tende em vós a mesma disposição de vida que estava dentro dele, porque ele viveu para Deus uma vida consagrada. Então, por ele viver uma vida consagrada, ele sempre era referência. Todo mundo tinha que olhar para Jesus, todo mundo tinha que se voltar para ele, porque os referenciais estão nele, a perfeição está nele, o exemplo está nele. E ele continua sendo o referencial para mim e para você. Às vezes nós usamos a misericórdia e a graça de Deus como uma muleta, para dizer: ah, pastor, Deus é misericordioso, Ele sabe que nós erramos, Ele sabe que nós falhamos. Tudo bem, Deus sabe, irmãos, mas será que não cabe a nós querer, por amor a Deus e por gratidão a Ele, querer melhorar um pouco mais, querer crescer um pouco mais, querer entregar para Ele um pouco mais do que nós podemos ser em termos de filhos obedientes, de filhos dedicados, de filhos que o amam? Será que nós vamos sempre ficar usando a misericórdia e a graça de Deus como uma desculpa para justificar a nossa falta de vontade de sermos mais dedicados a Deus, de sermos mais comprometidos com a vontade de Deus, com o reino de Deus? A Páscoa requer de nós uma reflexão profunda sobre como nós estamos lidando com o pecado. Foi isso que Paulo chamou a atenção da igreja. Pecado é pecado. A gente não pode tolerar pecado, porque se a gente deixar o pecado no nosso meio, amanhã ou depois ele nos mata. Se você não matar o pecado hoje, ele vai te matar amanhã. Então, se você ler todo esse texto, você vai ver, do versículo 1 em diante, você vai ver que Paulo está dizendo: tira esse homem da igreja, entregue-o a Satanás para que o corpo seja destruído, mas a alma seja salva. O que ele estava dizendo para a igreja? Esse homem não quer mudar não, ele não quer transformação. Quando não quer, infelizmente tem que agir dessa forma. Não adianta você achar que nós vamos tolerar, não. E às vezes nós ficamos tolerando o pecado. Irmãos, a Páscoa, ela deve nos levar a uma reflexão profunda sobre a morte de Jesus e a verdade do que é a Páscoa. Se você vai lá para a Páscoa judaica, no Êxodo 12, você vai ver que ali foi um negócio muito sério que Deus fez. Deus falou: gente, é o seguinte, vocês querem se livrar da morte? Mata o cordeiro, o cabrito de 1 ano, tem que ser perfeito, passa o sangue dele nas vergas das portas, depois assa o animal, come com ervas amargas e pães ázimos. Eram 3 coisas que tinham que ser comidas ali: o cordeiro, as ervas amargas e os pães ázimos. Pães sem fermento. Ervas amargas representavam o tempo que o povo viveu no Egito, os momentos amargos que eles viveram ali, que eles passaram por ali. Eles tinham que lembrar disso. Mesmo que eles estivessem vivendo uma nova realidade de vida, eles tinham que voltar no passado. Todas as vezes que eles comessem aquela erva amarga, puxa, foi um tempo de amargura, foi um tempo de dor, foi um tempo de escravidão, mas passou. Deus nos libertou, somos livres. Então, a Páscoa, ela fala de um cordeiro, ela fala de um sangue que foi vertido para livrar, para salvar da morte. Fala de ervas amargas. Mas hoje o que é entregue para nós é um coelho com um monte de ovo de chocolate. E isso é mentira. Isso é mentira. Aí eu fui pesquisar, falei: mas de onde veio esse coelho, Senhor? Me mostra, tem coelho nesse mato, eu quero saber de onde é que veio esse coelho. E eu fui buscar as respostas. A resposta que tem várias teses, né? Mas a resposta que
a maioria aceita, entende, é que o coelho ele veio de uma tradição, de uma mitologia germânica e nórdica, aonde as pessoas adoravam uma deusa chamada Ostara. E dentro até da mitologia tem duas teses também, para você ver como é que são as coisas. Na primeira, a Ostara, essa deusa nórdica, germânica, ela viu um pássaro morrendo, e para aquele pássaro não morrer, ela foi lá e transformou ele num coelho. E o coelho, para agradecer a ela, botou um ovo colorido, porque ele era um coelho por fora, mas era um pássaro por dentro. Isso é uma visão. O Vitor está até rindo ali, né? Mas é para rir mesmo. A outra versão dessa mitologia, Ostara, que é a deusa da primavera, tudo é na primavera, ela queria mostrar o seu poder, e ela então transformou um pássaro em coelho. Só que o pássaro não se sentiu bem como coelho, porque ele não conseguia voar. Aí o pássaro pediu para ela transformar ele de novo numa ave, e ela desfez o negócio, ele virou um pássaro, e por gratidão aquela ave então botou ovos coloridos em gratidão a essa deusa. Como que isso entrou no cristianismo, pastor? Irmãos, é sabido quando você estuda a história da igreja, que quando Roma, que era o império dominante, aceitou o cristianismo como religião predominante, todas as crenças mitológicas que eles tinham, eles fizeram um sincretismo religioso. Eles pegaram e inseriram isso no cristianismo. Foi inserido no cristianismo. E aí a figura de Maria, né? Todas as deusas, Ostara, Diana, tudo foi centralizado em Maria. E aí, lá na Idade Média, para vocês terem uma ideia, um pintor italiano chamado Vicente, eu não lembro o segundo nome, ele pintou um quadro com Maria segurando um coelho branco. Ou seja, toda aquela mitologia nórdica, ela virou uma coisa relacionada ao cristianismo dentro da visão do catolicismo, mas não tem nada a ver com o que a Bíblia prega. Então nós que estamos aqui temos que entender, irmãos, tudo com Deus é sério. A gente não pode viver nas mentiras, a gente não pode viver na mentira. Se nós somos o povo da verdade, nós temos que viver na verdade, e a verdade é essa: Jesus é a nossa Páscoa. Porque, irmãos, toda aquela situação relacionada à libertação do povo do Egito, que era uma libertação temporal e terrena, ela se tornou uma libertação espiritual e eterna em Cristo Jesus. E toda aquela tipificação daquele cordeiro que morreu e que derramou seu sangue para livrar do anjo da morte, se concretizou em Cristo. Ele é o cordeiro que derramou seu sangue para livrar não somente do anjo da morte, mas da morte eterna. Então, quando nós dizemos que Cristo é a nossa Páscoa, nós estamos dizendo: eu estou debaixo do sangue do cordeiro, eu estou debaixo de um propósito de libertação espiritual. E se eu estou debaixo de um propósito de libertação, eu não posso viver mais ligado ao mundo que me prendia, ao mundo que me dominava, ao mundo que impunha para mim suas tradições, seus preceitos, suas ideologias. Eu pertenço a um novo mundo, eu pertenço ao mundo do Cordeiro, eu pertenço ao mundo do Deus que enviou o Cordeiro para me salvar. Por isso nós temos que pensar. Páscoa é o momento de nós pensarmos em temor. Temor a Deus, irmãos, é você pensar nos detalhes. Temor a Deus é você ter zelo pelos detalhes espirituais da sua vida. Eu fico preocupado quando os crentes não são mais zelosos com as coisas espirituais da sua vida, não são mais zelosos com chegar na igreja no horário. O culto começa às 18 horas, irmãos. A própria igreja votou, pediu e quis que o culto começasse mais cedo. Por que você está chegando às 18h30? Por que você está chegando às 18h20? É o culto, né? O culto pode. No seu trabalho você não atrasa. Vai atrasar no vestibular, vai atrasar no concurso. Não, mas o concurso não pode, né? Porque lá, se atrasar, a gente perde.
Então você prefere perder aqui do que perder no espiritual? Ou a gente é zeloso com as coisas da terra, mas não é zeloso com as coisas do céu? A gente é zeloso com porcarias, desculpe a expressão, a gente é zeloso com as coisas aqui de baixo, mas não é zeloso com as coisas nobres do reino de Deus? A gente faz tudo de qualquer jeito, e Deus tem que aceitar. Irmãos, Deus não tem que aceitar. Deus não tem que aceitar. Eu fico preocupado quando os irmãos começam a deixar de estar na presença de Deus por qualquer motivo. Porque tem paredão hoje. Porque tem isso, porque tem aquilo. Irmãos, nós somos de Deus ou não somos? Nós somos de Jesus ou não somos? Jesus é a nossa Páscoa ou não é? Irmãos, a Páscoa, ela tem um mentor e um fundamento. Quem que é o mentor da Páscoa? Deus. Quem que deu a orientação para Moisés de como ele deveria escolher, matar, como deveria ser o cordeiro? Foi Deus. Quem foi que enviou Jesus nesse mundo para ser o cordeiro, para arrancar o pecado da nossa vida? Deus. Deus é o idealizador, é o autor, é o mentor da Páscoa. E lá em João 3,16, para mim isso fica muito claro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui, esse texto tão comentado, tão usado para o evangelismo, esse texto ele mostra para mim, eu creio que mostra para você também, que a Páscoa é um ato extremo de amor. É um ato extremo de amor, fundamentado num ato extremo de sacrifício. O tamanho do seu sacrifício demonstra o tamanho do seu amor. Fala para o seu irmão, o tamanho do seu sacrifício demonstra o tamanho do seu amor. Eu quero fazer uma pergunta para você, igreja. Pelo que Deus sacrificou por nós, o amor de Deus é pequeno ou é grande por nós? Cleiton e Carol têm um filho. Vocês sacrificariam esse filho? Isadora até agarrou com força a Heloísa ali. Porque quando a gente é pai, a gente descobre um novo tipo de amor. Sim ou não, pais? É um amor diferente, irmãos. Tem uma frase que diz que um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de um pai. Infelizmente, o que eu vou falar aqui é uma realidade. Filhos, não se sintam ofendidos, mas os filhos não amam os pais como os pais amam os filhos. Um pai, ele vai ao extremo por um filho, mas um filho não vai ao mesmo extremo por um pai. Deus sacrificou Jesus por você. O que você está sacrificando por amor a Jesus nessa noite? O que você está sacrificando por amor a Deus para dizer, Senhor, eu te amo? Porque Deus, Ele não se sensibiliza com palavras bonitas. Deus, Ele vê as nossas atitudes de amor. O que eu faço em amor para Ele, Ele sabe que é por amor a Ele. Quando Pedro negou Jesus 3 vezes, os irmãos já sabem. Jesus chamou Pedro e disse, tu me amas? 3 vezes, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Depois que Pedro responde pela 3ª vez, Jesus diz, vai e apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, eu não quero de palavra, eu quero que você me prove com atitudes. Atitudes vocacionais, atitude de comprometimento com a minha obra, com o meu reino, com a sua vocação. Você foi vocacionado para ser pastor de ovelhas. Era isso que o Senhor estava dizendo. Você, Pedro, é um pastor. Então, se você me ama, pastoreie. Se você é levita, toca, então toque, então cante. Se você é professor de EBD, ensina, então ensina. Se você trabalha com crianças, então trabalhe com crianças. Mostre o seu amor por mim. Sirva-me.
Me dê o que você sabe fazer, faça para o meu louvor, faça para a minha glória. Deus, irmãos, Ele não se impressiona porque eu simplesmente digo bem alto assim: Deus, eu te amo. Posso ficar gritando a noite inteira aqui, irmãos. Ele vai falar assim: acabou? Vai, apacenta as minhas ovelhas então. O que eu tenho que fazer? Apacentar. Apacentar, irmãos. Não é fácil estar aqui, irmãos. Não é fácil. Muitas vezes a gente pensa assim: puxa vida, gostaria de ver mais entrega, gostaria de ver mais dedicação. E aí você não pode forçar as pessoas. Você não pode fazer as pessoas fazerem na marra. Você tem que esperar. Você tem que esperar. Você tem que plantar e esperar. Plantar e esperar. Eu estou plantando no teu coração uma palavra de compromisso com o Senhor, da Páscoa. Amor exige sacrifício. Quem nos ensinou isso? Deus e Jesus, os dois juntos. Um mandou o filho e o outro se sacrificou por amor a nós. Tudo que nós fizermos para Deus deve ser um sacrifício de amor por Ele. Não é religiosismo, irmão. Não é questão de estar na igreja porque eu tenho um ponto para bater, não. Amor a Deus. Você tem que estar aqui porque você precisa de Deus. Deus não precisa de você. Você já parou para pensar nisso? Deus não precisa de nenhum de nós. Sem nós Ele é Deus. E você sem Deus? Quem é você? Eu já falei para minha esposa, eu falo direto isso para as pessoas. E eu não tenho vergonha de falar, não, irmãos. Não tenho vergonha de falar. Eu sou uma pessoa que erro. Eu sou uma pessoa que falho. Mas eu procuro constantemente colocar a minha vida diante de Deus. E dizer: Deus, me mude, me transforme. Tira do meu coração se eu sou rude. Tira do meu coração se eu sou ansioso. Tira do meu coração, Pai, se muitas vezes eu sou autoritário. Tira do meu coração. Me molda. Eu não sou barro, o Senhor não é o oleiro. Às vezes eu tenho as conversas assim com Deus, irmãos. Deus, molda aí, mexe ali. Mas nós temos que não sair da presença de Deus. Porque, irmãos, Jesus está prestes a voltar. Que igreja Ele vai encontrar aqui, irmãos? Que igreja Ele vai encontrar nessa terra? Se o povo dele está todo preocupado com televisão, está preocupado com diversão, está preocupado com as coisas lá de fora. O que vai levar muita gente para longe de Deus, e infelizmente até para o inferno, são os cuidados dessa vida. Abra sua Bíblia em Mateus 24. Quero que você leia comigo. Mateus 24. Do versículo 32 em diante, até o 43, é uma exortação à vigilância. Todos esses versículos, do 32 ao 43, é uma exortação a vigiar, a vigilância. Então aqui diz assim, versículo 35: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como já foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Eu quero que você preste bem atenção em mim nesse momento. Porque esse texto aqui, tudo que eu falei aqui não fala de pecado. Você pode ver que você não vai encontrar aqui roubo, imoralidade, mentira. Está falando de comer, beber e casar. Sim ou não? Aí eu pergunto: beber, comer e casar é pecado? Não é, irmãos. Mas por que está aqui? Por que foi usado esses termos aqui? Porque esses termos representam, vamos dizer assim, as coisas
aonde mais nós investimos a nossa energia, aonde nós mais nos dedicamos, é o comer, é o beber, é os nossos relacionamentos amorosos. Isso não é pecado, mas nós não podemos viver só para essas coisas. Os irmãos conseguem entender o que eu quero dizer? O cuidado excessivo com o comer, com o beber, com as coisas boas e legítimas da vida, está fazendo muito crente ficar pensando só nas coisas da terra, e se esquecendo das coisas do que, irmãos? Do céu. O que diz Colossenses 3:1? Se ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são da onde? De cima, e não nas coisas que são da terra. Só que eu vejo hoje muitos crentes, parece que o tempo todo deles é planejando as coisas da terra, coisas da terra, coisas da terra, coisas da terra. E os propósitos do céu? O propósito do céu envolve evangelismo. Um propósito essencial do céu que veio para nós é o evangelismo de pessoas perdidas. Quanto tempo você tem gastado para pensar em evangelizar alguém? Ah, pastor, eu não tenho tempo de pensar nisso não, hein? Quanto tempo você tem gastado, investido na unidade da igreja? Porque isso é um propósito do céu. Não foi eu que criei, foi Jesus. Ele disse: cuidai da unidade da igreja, estejam juntos, estejam unidos. Não fui eu que criei isso, foi Jesus. Quanto tempo você gasta pensando no que você pode fazer para a igreja crescer em unidade? Aonde você está? Quanto tempo você tem gastado investindo no seu crescimento espiritual? Porque isso também é um propósito de Deus. Você ser uma pessoa mais espiritual, uma pessoa que sabe mais da sua palavra, da sua vontade. Quanto tempo você tem investido em estar na escola bíblica dominical? Em ler uma Bíblia? Irmãos, essas coisas são propósitos de cima, não são propósitos da terra. Só que muitas vezes nós estamos preocupados com a televisão de 60 polegadas que a gente tem que comprar. A gente está preocupado com o carro, a gente está preocupado com isso, com aquilo. Preocupe-se com essas coisas, mas não deixe de pensar nas coisas de cima. Porque isso aqui é um alerta para você, querido. Esse texto está aqui. Toda vez que você estiver meio tentado a pensar só nas coisas da terra, lê isso aqui de novo. Lê isso aqui de novo, lê isso aqui de novo. A Páscoa, ela tem um propósito, que é a libertação espiritual da vida daqueles que estão em Cristo. Libertação interior, libertação de um coração corrompido, libertação de um coração aprisionado pelo pecado. O aprisionamento do povo de Deus no Egito é uma tipificação do nosso aprisionamento no pecado. Quando Jesus veio, Ele nos libertou. Ele entrou na nossa vida através da palavra. Por que você aceitou Jesus? Porque a verdade de Deus entrou na tua vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, por que você aceitou Jesus? Porque você entendeu Jesus. O Espírito Santo iluminou o seu entendimento e você compreendeu a salvação. Só há libertação quando nós nos abrimos para sermos ensinados. Enquanto você for uma pessoa que está se abrindo para ser ensinada, você vai aprender. Agora, tem gente dentro da igreja que quando ela ouve o que ela não quer ouvir, ela faz assim. Ela se fecha e ela não aprende. E isso é orgulho. Uma pessoa que não quer aprender, uma pessoa que não quer ouvir, uma pessoa que não quer ser confrontada dentro das coisas que muitas vezes ela carrega no seu coração, porque ela acha que está certo quando na realidade está errada. Isso é orgulho. E nós temos que quebrar isso na nossa vida, porque senão Deus não consegue fazer a obra. Porque Deus não faz nada na força, Deus não faz nada arrebentando a porta. Ele pede licença. Se você abrir a porta do seu coração, o que Jesus diz? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e com ele eu cearei. Agora, se você fechar a porta, ele não entra. Ele não entra. A Páscoa, ela tem uma proposta: vida ou morte.
A Páscoa ela tem uma proposta: vida ou morte. O cordeiro que foi morto lá no passado, no Velho Testamento, ele tinha uma proposta: vida ou morte. Se você está debaixo do sangue, aonde aquela casa foi ungida, as portas, ou passou sangue naquelas portas, você tem vida. Se você está fora, você tem morte. É a mesma coisa com Jesus, irmãos. Quem quer se colocar debaixo do sangue de Jesus e aceitá-lo como Senhor e Salvador, tem vida. Quem diz não para Jesus, tem morte. E isso é uma escolha de fé que cada um de nós tem que fazer. Então a Bíblia diz que quando um pecador ele aceita Jesus, tem festa no céu, porque uma alma é uma alma que nasceu de novo, é uma vida que novamente foi salva por Jesus. Então a Páscoa ela tem uma proposta: ou vida ou morte. Quem já aceitou Jesus aí? Então sobre você está a vida. Preserve essa vida, conserve essa vida, mantenha essa vida com você. Em último lugar, a Páscoa ela tem uma pessoa central, e essa pessoa é Jesus, o Filho de Deus. Então nessa noite nós vamos tomar a ceia, nós vamos pensar sobre o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E aí eu me lembro daquelas 3 mulheres que foram ao sepulcro. Isso está lá em Marcos capítulo 16, versículo 1, diz que no dia de domingo, pela manhã bem cedo, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, elas vão ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus. E o que me chama a atenção é que aquelas mulheres estão indo em direção a Jesus no momento em que ninguém mais quer ir em direção a Jesus, porque era interessante ir em direção a Jesus quando Jesus estava vivo, porque aí você ia com a expectativa de receber um milagre, de ver ele multiplicar um pão, um peixe, de receber algo das mãos dele, mas agora ele está no túmulo. A maioria não acha mais interessante caminhar em direção a Jesus, mas aquelas mulheres ainda estavam caminhando em direção a Jesus, mesmo sabendo que ele não poderia fazer nada por elas naquele momento, porque a perspectiva do coração delas não era caminhar em direção a Jesus para receber, era caminhar em direção a Jesus para dar a ele alguma coisa em função do que elas já tinham recebido, a salvação. Nós temos que caminhar em direção a Jesus, independente do que ele possa, ou queira, ou vai fazer por nós. Nós temos que caminhar em direção a ele pelo que ele já fez na cruz do Calvário. Ele nos deu a salvação, e por causa dessa salvação nós temos que caminhar em direção a ele, com problema, com dificuldade, com lutas. E no caminho elas pensaram assim: tem uma grande pedra no caminho, como nós vamos remover a pedra? Elas iam falando sobre os problemas no caminho. E eu quero dizer para você, querido, caminhando em direção a Jesus, muitas vezes vão aparecer problemas no caminho, e você precisa falar sobre os problemas do caminho. É permitido que você fale sobre os problemas do caminho, mas não pare de caminhar por causa dos problemas do caminho. Aquelas mulheres nos ensinam que é permitido falar dos problemas, mas nós não podemos permitir que os problemas nos impeçam de continuar caminhando. E quando elas chegaram onde elas tinham que chegar, o que aconteceu? O problema tinha sido o que, irmãos? O que aconteceu com a pedra? Ela foi removida. O que vai acontecer se você continuar perseverando? Deus vai cuidar dos seus problemas. Deus vai trabalhar em situações da sua vida que você não tem controle sobre elas. Por quê? Porque você está servindo a Ele de coração, porque você não está vivendo um relacionamento com Ele baseado em interesses. Você está vivendo um relacionamento com Ele baseado na gratidão de amor por alguém que te salvou. Ele te salvou, Ele é teu Salvador. Amém, igreja? Sirva a Ele, caminhe em direção a Ele. Tem pedra no caminho, tem problemas no caminho, Ele vai remover, Ele vai tirar, Ele vai trabalhar. Mas cabe a você caminhar em direção a Jesus. Eu quero que você fique em pé nesse momento.